No próximo capítulo da novela Cara e Coragem, Patty encontrará uma pista que levará mais perto de descobrir o que aconteceu no dia em que Clarice perdeu a vida. Sem perder tempo, ela vai atrás de Moa e conta todos os detalhes a ele. A dupla de dublês vai se unir e juntos descobrirão quem está por trás da tragédia que aconteceu com a filha de Marta. Eles se vingarão dos vilões da pior forma possível. E um segredo sobre o passado de Clarice, que poderá gerar a maior reviravolta na trama, virá à tona. Após Patty marcar uma massagem com Anitta, ela vai até o local. Assim que fica frente a frente com a dublê, a massagista fica cismada e começa a fazer a sessão. Minutos depois, Patty aumenta o tom de voz e pergunta: Clarice comentou alguma coisa com você sobre a fórmula de magnésio? Nesse momento, Anitta para a massagem e encara a dublê. Intrigada, ela questiona: Por que você tá me perguntando isso? Foi o Ítalo que te mandou vir aqui me sondar sobre esse assunto? Patty responde: Não foi ele que mandou te perguntar. Eu mesmo que estou com essa pulga atrás da orelha. Anitta avisa: Eu não consigo acreditar em uma palavra que você diz agora, Patty. A dublê questiona: Por que você não está acreditando no que eu digo? O Ítalo nem sabe que eu tô aqui. A sócia de Clarice responde: Eu e o Ítalo falamos há pouco tempo sobre a Clarice. Sobre uma fórmula que eu ouvi aí, uma amiga comentando. Eu tô achando coincidência demais você me perguntar a mesma coisa que o Ítalo me perguntou. Se a Clarice tinha falado sobre uma fórmula comigo. Mais intrigada do que já estava, Patty pergunta: E falou? Em seguida, Anitta toma uma atitude inesperada e pega a roupa da dublê nas mãos. No mesmo segundo, ela entrega as peças e ela responde: Acabou a sessão. Ao ver a cena, Patty fica revoltada e comenta: Anitta, a Clarice perdeu a vida de uma forma estúpida, no auge da vida. Me conta o que você sabe. Nervosa, Anitta pede: A única coisa que eu quero é que você vá embora daqui, Patty. Por favor, respeite a minha decisão. Eu não vou abrir a boca. Patty insiste: O que você sabe sobre o que aconteceu na noite em que a Clarice perdeu a vida? Em seguida, Anitta fica totalmente ansiosa e começa a andar de um lado para o outro. Tensa, ela explica: Tem uma coisa que essa história toda de fórmula me fez lembrar sobre a Clarice, que eu não sei se tem a ver. É sobre um cara que pode estar ligado com a tragédia que aconteceu com a Clarice. Cismada, Patty pergunta: Como assim? Do que você está falando? Anitta explica: A Clarice pediu para eu me passar por ela num desses jantares maçantes. A gente fazia isso às vezes. Nesse momento, Patty fica ainda mais cismada e questiona: Hã? Você se passava por ela? Com toda a seriedade do mundo, Anitta responde: Às vezes. Ao ouvir essas palavras, Patty arregala os olhos e questiona: E o que foi que realmente aconteceu na noite em que a Clarice perdeu a vida? Mais nervosa do que já estava, a massagista decide abrir o jogo com Patty e avisa: Naquela noite, a Regina me deu uma roupa e um broche, dizendo que foi amando da Clarice. Disse que era para eu colocar uma carta na casa do Samuel e sumir. Que a Clarice iria me explicar tudo. Mas o que aconteceu foi outra coisa. Curiosa, Patty questiona: E o que houve depois disso? Anitta responde: Nessa noite, um homem veio até mim.
Era um encontro que uma artista plástica estava promovendo com empresários, políticos e artistas. Ela queria vender a ideia de um projeto de artes visuais. De repente, esse cara chegou. Mais curiosa ainda, a mãe de Sossô pergunta: E quem era esse cara? O que ele queria com você? Anita responde: O nome dele era Gustavo. Ele chegou me beijando. Eu tive medo de reagir de uma forma que a Clarice não faria e me deixei beijar. Até que ouvimos a Teca, a mulher dele. E ele me deixou ali, sozinha. Nesse momento, Patty fica extremamente chocada ao se dar conta de que Anita está falando sobre os pais de Rico. As duas continuam conversando por mais alguns minutos, até que Patty se despede e vai embora. Assim que sai do local, a dublê não perde tempo e vai diretamente atrás de Moa. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Moa se encontra com Hugo e pergunta: Você sabe quem mandou o Bob Wright viajar até o exterior? Nesse momento, o rapaz arregala os olhos e, com toda a seriedade do mundo, responde: Eu até sei, mas eu não sei se eu posso te falar. Intrigado, ele pergunta: Quem foi? Me diga logo. Eu preciso saber quem é o aliado desse tal de Bob. Em seguida, Hugo decide revelar a verdade para o dublê e responde: Foi o Danilo. Mas por que tanto interesse, Moa? O homem explica: Nada. Eu só estava com uma pulga atrás da orelha mesmo. Porém, Hugo pensa que Moa está o questionando porque está com ciúmes de Andrea. Assim que fica sozinho, Hugo não hesita e liga para Andrea contar todos os detalhes da conversa que teve com Moa. Em seguida, a atriz avisa o seu amigo que está indo ao encontro de Moacir. Enquanto isso, Patty chega e fica frente a frente com Moa. Nesse momento, ela conta todos os detalhes da conversa que teve com Anita e pergunta: E agora, Moa? Se o Gustavo foi amante da Clarice, ele entra aí numa lista de possíveis envolvidos naquela noite. Assim que escuta aquelas palavras, Moa revira os olhos e comenta: Nada a ver. O cara não tem nada a ver com essa história toda. Aflita, Patty diz: Pensa, a gente não sabe muita coisa daquela noite. Cada informação conta. Eu quero entender onde o Gustavo estava e o que fazia na noite em que a Clarice foi encontrada sem vida. De repente, Andrea chega no local e interrompe a conversa. Ao ver a mulher, Moa pergunta: O que você tá fazendo aqui, Andrea? Que cara é essa? A atriz responde: O Hugo me contou que você está perguntando sobre a minha vida pessoal para ele, Moa. Ao ouvir essas palavras, Moa tenta se explicar e avisa: Não é sobre você, Andrea. O que a gente tinha acabou. Mas eu tenho um carinho grande por você, Andrea. Eu me preocupo. Eu não sei quem é esse Bob. Eu não sei se é um homem correto, um cara legal. Completamente fora de si, a atriz avisa: Bob é o mais legal, doce e gentil do mundo. Ele me trata como uma rainha. Com cuidado, amor. Moa ressalta: Mas você não conhece ele direito. Com os olhos vermelhos de tanta raiva, Andrea grita: Deixa eu terminar. Eu também tenho um grande carinho por você, Moa. Talvez mais que isso. Então, por favor, só me deixa seguir a minha vida. Eu tô vendo que você e a Patty estão felizes. Que bom. Me deixa ser feliz também. Tchau. Ao ver a cena, Patty tenta se segurar para não voar no pescoço de Andrea. Assim que a atriz vai embora, a mãe de Sossô encara Moa e avisa: Nós precisamos pensar em um plano para descobrir quem é esse tal de Bob Wright.
E qual é o envolvimento dele com o Danilo? Instantes depois, Ítalo e Rico chegam no local e ficam frente a frente com os dublês. Em seguida, Patty e Moa explicam todos os detalhes do que descobriram sobre Bob. No mesmo segundo, Ítalo tem uma ideia genial e pergunta: por que não pedimos pra Lu ir atrás desse Bob? Ele é super mulherengo. Se a Lu der em cima dele, eu tenho certeza que ele vai cair no papo dela. Rico fica um pouco enciumado, mas acredita que seja uma boa ideia. Sem perder tempo, eles ligam para a Lu e ela vai ao encontro do quarteto. Minutos depois, ela chega no local e Ítalo detalha todo o plano a ela. Determinado em saber o que Bob Wright esconde, o instrutor de parkour avisa: você precisa ir atrás dele e tentar achar o maior número de informações possíveis sobre ele. É bem estranho o fato dele ser amigo do Gustavo e do Danilo. Em seguida, Rico decide ligar para Gustavo e pede para ele marcar um encontro com Bob Wright. Em outro canto da cidade, o pai de Rico fica frente a frente com Duarte e avisa sobre o encontro que ele terá com Lu. Sem imaginar que a sua máscara está prestes a cair, o mentiroso diz que irá ao encontro dela. Mais tarde, Lu se encontra com Bob Wright e eles começam a conversar sobre a vida deles. Nesse momento, a irmã de Patty reconhece Duarte e fica extremamente chocada. Intrigada, ela avisa: para eu não te entregar, você vai ter que me contar uma coisa. É, na verdade, o que eu vim tentar descobrir do Bob Wright. Quem te mandou fazer essa viagem? Você levou uma tal de fórmula. Ao ouvir essas palavras, o falso americano arregala os olhos e pergunta: hã? Por que você quer saber disso? Lu responde: não tenho que te dar explicação. Ou você fala, ou a Teca vai entrar ali e sua farsa acabou. Sem saída, ele resolve contar o que sabe e explica: levei sim, uma alteração, tipo um upgrade numa fórmula aí, de magnésio, para uns caras em Dublin, na Irlanda. Nesse momento, Lu fica mais intrigada do que já estava e questiona: e como isso foi acontecer? Da onde você reconhece o Danilo? E o Gustavo? Duarte responde: me ouve, Lu, pelo amor de Deus. Isso começou com uma brincadeira. Conheci o Gustavo naquela ida da companhia de dança a Buenos Aires. Eu me vestia bem e saía pela cidade fingindo que era americano, me divertindo. Eu conheci o Gustavo totalmente por acaso. A gente começou a conversar num bar e a amizade aconteceu. Irritada, Lu pede: para! Você não vai querer que eu entenda você se passar por quem não é. É assim, desse jeito tosco que você tá tentando explicar, seu maluco. Desesperado, Bob diz: Sou maluco. Todos os dias eu me olho no espelho e penso: sou doido. Mas eu te peço, por favor, não me entrega. Eu nem sei o que aqueles caras podem fazer comigo. Mais intrigada do que já estava, Lu pergunta: uns caras? Bob responde: é, os mesmos que estiveram na minha casa antes, há uns meses, levados pelo Danilo. Foi ele quem mandou na viagem. Eu não podia te dizer nada disso. É uma parada perigosa pra caramba. Achei que eu fosse perder a vida lá. Os caras são bandidos. Me conta de que cidade você tá assistindo esse vídeo. Se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos da novela. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que tá aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal e eu estou te esperando.